Eu vou resolver agora, pessoal, essa questão aqui que foi retirada de uma prova do PACE, que era um programa de ingresso, como se fosse um vestibular fracionado da Universidade Federal de Santa Maria. Havia uma prova para o primeiro ano, uma prova para o segundo e uma prova para o terceiro, e a pessoa não precisava fazer uma prova de todo o conteúdo lá no final do terceiro ano. Esse programa já não existe mais, mas eu consegui pegar essa questão que ela é bem interessante para o estudo de análise combinatória. Nós temos uma pequena fábrica que produz 4 tipos diferentes de massa e 6 tipos diferentes de molho. Uma possibilidade de venda que agrada aos consumidores é colocá-los numa cesta que contenha 2 de massa e 3 de molho. Eu quero saber quantas cestas diferentes podem ser formadas de forma que contenham exatamente 2 embalagens de massa não necessariamente diferentes e 3 tipos diferentes de molho. O que aqui está aparecendo e eu vou frisar para vocês? Não necessariamente diferentes. Porque quando a gente faz um arranjo ou uma combinação, os elementos não se repetem. Então, aqui é um caso que a gente vai ter que olhar com mais detalhe. Então, vamos pensar o seguinte: eu quero montar a cesta. Eu não estou preocupado com a organização, se eu vou colocar ravioli, depois capelete, o capelete, depois ravioli, sei lá. O que eu tenho que me preocupar é com a escolha. Então, a escolha não importa a ordem de seleção. Então, nós vamos trabalhar com um problema em que a ordem não importa. Então, vamos pensar assim, eu vou escrever para vocês. Para a montagem dessa cesta, a gente precisa escolher massa e molho. Então, são 2 contas que eu preciso fazer, e aí no final, por conta do conectivo E, nós vamos multiplicar. Só que aqui na massa, elas não necessitam ser diferentes. Podem ser iguais. Então, aqui nós temos 2 casos para considerar também. Nós podemos ter massas iguais ou massas diferentes. No caso das massas diferentes, nós vamos trabalhar com uma combinação, e no caso das massas iguais, a gente vai ter um detalhezinho especial. Peraí. Então, vamos fazer aos poucos. Bom, vamos supor que eu quero calcular de quantas maneiras eu consigo pegar 2 massas iguais dentre as 4. No momento que eu escolho uma massa, automaticamente a segunda está escolhida. Então, basta que eu escolha uma dentre 4. Então, vamos pensar assim, escolher uma dentre 4 que nós temos à disposição. Bom, eu só não precisaria fazer uma combinação aqui, porque escolher uma dentre 4, nós temos 4 possibilidades. Se eu pegar, por exemplo, ravioli, a segunda vai ser ravioli também. Se eu pegar capelete, a segunda também vai ser. E vai assim por diante. Então, nós temos aqui 4 opções para pegar massas iguais, mas eu posso pegar também massas diferentes. O que nós precisamos escolher é 2 dentre 4. Como a ordem de seleção não importa, eu vou trabalhar com uma combinação, e de 4 eu escolho 2. Combinação de 4, 2 a 2. Pela fórmula, é 4 fatorial sobre 4 menos 2, que é 2 fatorial, e divide por 2 fatorial. O 4 eu abro até o 2 fatorial, o 2 fatorial se mantém, e eu já escrevo um deles como 2, simplifica o 2 fatorial, o 2 com o 4, aqui dá 2, e o resultado dá 6. Então, nós temos aqui 6, como tem o conectivo ou eu vou somar. Então, o número de escolhas de massa com essas condições é 10. Agora, eu preciso escolher o molho. Para a escolha do molho, eu preciso pegar 3 dentre os 6 que estão à disposição. Eu coloco 6 molhos diferentes, eu vou escolher 3 daqueles sem repetição. Então, isso eu consigo fazer com uma combinação. Então, vai ser uma combinação de 6, 3 a 3. Para esse cálculo, 6 fatorial, e tem um 3 fatorial, que é o resultado de 6 menos 3, e 3 fatorial. Eu vou abrir o 6 fatorial até chegar o 3, 4, 3 fatorial. Um 3 fatorial eu mantenho, e o outro, como o resultado é 6, eu já coloco aqui para poder simplificar com esse 6 de cima. Então, aqui nós temos 20 possibilidades. Então, eu vou precisar pegar esse resultado e multiplicar com o anterior. 20 vezes 10 dá 200. E aí a gente pode fechar com a alternativa D. Só uma ressalva aqui, que tem uma alternativa que daria problema. Que poderia dar problema caso a pessoa esquecesse desse detalhe aqui. Se a pessoa colocasse somente 6, que é escolher 2 dentre 4, 6 vezes 20 dá 120, e poderia assinalar a alternativa E.
Só que aqui não necessariamente diferente, são dois casos que a gente precisa analisar, por isso que a gente fez a soma e analisou separadamente para depois juntar os dois por meio de uma soma.